Sabe quando alguém solta um palavrão e logo depois fala: "Foi sem querer, escapou"? Pois é aí que mora o perigo. Porque quando escapa, não é a gente racional que está falando. É a sombra. É aquela parte suja, escondida, que Jung dizia que todo mundo carrega dentro de si. Imprensa, jogar a merda no ventilador? Vamos foder esses filha da puta, coronel! Você ouviu minha conversa com o Pinheiro agora? O palavrão é como se fosse uma rachadura. A máscara civilizada cai por um segundo e no lugar dela aparece o que você realmente guarda lá no fundo. Muita gente acha que é só força de expressão. Mas pensa comigo. Por que os palavrões sempre giram em torno das mesmas coisas? Sexo, violência, desprezo. Não é coincidência. São justamente os instintos mais brutos que a gente tenta reprimir. Só que eles não desaparecem. Ficam lá embaixo, fervendo, esperando um espaço para sair. Quando você xinga alguém, não é só som. É energia psíquica sendo jogada no ar. E energia não some, ela volta. Volta contra quem lançou. Volta contra quem ouviu e vai moldando o ambiente. Imagina um grupo de amigos. Basta um começar a disparar palavrão atrás de palavrão que, de repente, todo mundo entra na onda. O clima muda. A conversa, que poderia ser leve, vira um campo de agressividade disfarçada de piada. Jung chamava isso de contágio da sombra. Um palavrão abre a porta. E logo o coletivo inteiro está tomado pelo mesmo impulso. É como se cada palavra fosse gasolina jogada na fogueira. O que parece normalizar é, na verdade, acostumar o cérebro a operar sempre nesse nível baixo, instintivo. Quanto mais você repete, mais fácil fica repetir de novo. E aí o palavrão deixa de ser só uma palavra e começa a virar identidade. Você não só fala violência, você passa a viver violência. Jung dizia que as palavras são sementes. Palavras boas criam raízes boas. Palavras podres criam raízes podres. Um "eu te respeito" abre espaço para a luz, mas um "vai-se" reforça os muros da sombra. E quando esse hábito se instala, você deixa de ser dono do que fala. Na real, é a sombra que fala por você. O mais sinistro é que isso não fica só no individual. Quando uma cultura inteira começa a achar bonito, engraçado, normal, usar palavrões como vírgula. O que está acontecendo, sem ninguém perceber, é que o coletivo está dando passagem livre para a sombra. Uma sociedade que normaliza a agressão na boca, cedo ou tarde normaliza a agressão na rua. Primeiro a violência é verbal, depois é física. É um caminho sutil, mas inevitável. Por isso que Jung via com tanto cuidado esse tipo de coisa. Não porque ele fosse moralista, mas porque sabia que nada é só uma palavra. No inconsciente, tudo tem peso simbólico. Cada palavrão é uma pequena maldição. Não importa se você falou brincando, se foi só um desabafo, você plantou aquilo em você mesmo. E a sombra não perde oportunidade de crescer. Então, da próxima vez que você sentir a vontade de explodir e soltar aquele palavrão automático, segura um segundo e se pergunta: quem é que está falando aqui? Eu ou a sombra que me controla? Esse instante de consciência pode parecer pequeno, mas é nele que mora a chance de não ser escravo da própria boca. Tem gente que fala: "Ah, mas eu só uso palavrão quando tô nervoso." Só que aí está o truque da sombra. Ela se esconde no estresse, no cansaço, na raiva. É nesses momentos que o inconsciente dá as caras. Não é você consciente que fala. É o bicho que vive lá no porão. E cada vez que você abre espaço, fica mais fácil ele tomar conta. Imagina assim: sua mente é como uma casa. A sala é o consciente, onde você recebe as visitas. Tudo limpo, organizado. Mas o porão, lá embaixo, tá cheio de coisa que você não quer mostrar. Traumas, frustrações, desejos que você não assume nem para você mesmo. O palavrão é como abrir a porta do porão sem querer. A sujeira sobe, invade a sala e, pior, começa a se espalhar para os outros. Quer ver como isso funciona? Pensa numa discussão de casal. Começa com uma frase simples. Você sempre faz isso. O tom sobe.
O coração dispara. E de repente, em vez de explicar, um dos dois solta aquele palavrão carregado. O que era um diálogo vira guerra, porque o palavrão não só corta a conversa, ele abre a sombra do outro também. É como se fosse um convite. Traz o seu monstro também. Vamos colocar os dois para brigar. Resultado: duas sombras duelando no lugar de duas pessoas. Agora, pega isso numa escala maior. Redes sociais. Você já percebeu como os comentários que viralizam mais rápido são os de xingamento? Parece que quanto mais pesado o palavrão, mais curtidas recebe. Isso não é acaso. É o inconsciente coletivo que Jung tanto falava. A sombra de milhares de pessoas encontra eco e se fortalece. Um palavrão não é só um palavrão ali. É a sombra coletiva sendo alimentada como um monstro faminto. E tem outro detalhe que pouca gente percebe. O corpo sente. Quando você fala palavrões com raiva, seu corpo libera a adrenalina, seu coração acelera, sua respiração muda. Você está literalmente envenenando seu próprio sistema só porque deixou a boca ser canal de lixo. É como se cada palavrão fosse um gole de veneno que você mesmo toma. Mas claro, a desculpa sempre vem. É só jeito de falar, não tem nada demais. O problema é que esse nada demais vai moldando quem você é. A repetição cria hábito, e o hábito cria identidade. Você já reparou como dá para saber muito sobre uma pessoa só pela forma que ela fala? Aquele que só solta palavrão sem parar, cedo ou tarde você descobre que ele não tem profundidade nenhuma, que vive só na casca, no instinto. Jung diria: quanto mais você se entrega ao palavrão, mais você deixa de ser indivíduo e mais você vira massa. Porque massa não pensa, só reage. E o palavrão é puro reagir, é explosão sem filtro, é a sombra no piloto automático. O perigo não é só falar feio. O perigo é se transformar em alguém que só sabe se expressar pela sombra. Agora olha que ironia. Quanto mais você normaliza o palavrão, menos poder ele tem de expressar a raiva que você quer soltar. É como gastar pólvora à toa. Quando realmente precisar de força nas palavras, você já queimou tudo. E aí, adivinha? Vem a violência física, porque a verbal já não basta. O palavrão, nesse sentido, é um ensaio da agressão. Primeiro é na boca, depois é na mão. Por isso, não dá para brincar achando que é inofensivo. No fundo, cada palavrão é um recado que o inconsciente manda. Olha, eu estou aqui, eu controlo mais do que você imagina. E se você não presta atenção, vira fantoche do que carrega escondido. Sabe aquele amigo que você gosta, mas percebe que a cada 5 palavras que ele fala, 4 são palavrão? No começo parece engraçado, até dá uma sensação de... o cara fala o que pensa, não tem filtro. Mas com o tempo, se você tiver um mínimo de percepção, vai notar. Não é autenticidade. É pobreza de vocabulário. É vazio mascarado de coragem. Jung chamaria isso de um mecanismo de defesa tosco. A pessoa enche a boca de palavrão porque não consegue encher a mente de ideias. E, o pior, a gente vai se acostumando, vai normalizando, até o ponto de repetir sem perceber. O problema não é só a palavra feia em si, é a energia que ela carrega. Todo palavrão nasce de um lugar de descarga, de violência, de agressividade. Quando você fala sem filtro, você não está apenas expressando a emoção. Você está espalhando essa mesma energia para o ambiente. É como soltar fumaça tóxica no ar e depois dizer que a poluição não é sua. Claro que é sua. As palavras têm peso. Elas grudam, criam climas. Quem nunca entrou numa discussão onde um xingamento mudou o rumo de tudo? Talvez nem fosse uma briga tão séria, mas a hora que alguém solta um seu inútil, seu merda, acabou. O tom subiu, o sangue ferveu, o racional foi embora. É aí que o palavrão mostra sua face. Ele não constrói, ele destrói. Jung diria que isso é a sombra falando sem freio. Porque a sombra não gosta de pensar, de articular, de dialogar. A sombra quer explodir, cuspir, ofender, porque é mais fácil que encarar o próprio desconforto. E aqui está o perigo. Quanto mais você se habitua a soltar palavrão para aliviar tensão,
mais você treina o cérebro a resolver tudo com explosão. A raiva solta palavrão. A frustração, palavrão. O nervoso no trânsito, mais palavrão. E assim, pouco a pouco, você se torna refém do próprio vocabulário, como se fosse uma criança batendo o pé no chão porque não sabe lidar com o mundo. E olha que curioso, Jung acreditava que a linguagem molda a psique. Então, se sua boca é dominada por palavrões, sua mente também vai se moldando num padrão de raiva, de desprezo e de violência simbólica. É como se cada vez que você repete essas palavras, reforçasse no seu inconsciente a ideia de que o mundo é hostil, de que você precisa estar sempre no ataque. E aí não adianta querer paz interior se a boca e a mente estão sempre travando guerra. Agora pensa comigo. Se você convive com gente que só fala palavrão, como fica sua energia? Você pode achar que não influencia, mas influencia sim. Palavrão é contagioso. É como tossir perto de alguém gripado. Uma hora você pega. Jung falava que o inconsciente coletivo absorve padrões. E quando você está cercado de gente cuspindo raiva em forma de palavra, você também começa a normalizar esse tipo de expressão. Quando percebe, já está respondendo sua mãe, seu amigo ou até seu chefe com palavras que antes você teria vergonha de usar. E aqui entra uma reflexão mais profunda. Será que o excesso de palavrões não mostra, na real, um desespero de ser ouvido? Porque, convenhamos, quando alguém quer ser levado a sério, mas não tem argumento, o que faz? Grita, xinga, esperneia. É a mesma lógica do palavrão. Quando falta substância, sobra barulho. E é isso que Jung alertava. A falta de autoconhecimento transforma a boca num canal de descarga de impulsos primitivos. Eu sei, pode parecer exagero. Você pode estar pensando, mas eu falo palavrão de vez em quando, não significa nada demais. Tudo bem, eu também já soltei alguns, não vou bancar o santo aqui, mas o ponto não é o uso eventual. O ponto é quando vira muleta, quando vira a regra, porque aí o palavrão não é só um acessório. É a marca de uma mente preguiçosa, que não se esforça para nomear sentimentos de forma mais precisa. Em vez de dizer, "tô frustrado porque sinto que não reconhecem meu esforço", a pessoa solta um "vai se f***ar". Percebe a diferença de profundidade? E essa superficialidade não é inocente. Ela cria relacionamentos rasos. Porque quando você só responde com palavrão, você fecha a porta para um diálogo verdadeiro. O outro não entende o que você sente, só recebe a agressividade. E uma hora, ele se afasta. A linguagem vira muralha, não ponte. Jung dizia que onde falta a palavra, sobra sintoma. Ou seja, se você não consegue expressar o que sente de forma consciente, seu corpo e seus relacionamentos vão pagar o preço. Agora, pensa no efeito disso em gerações. Uma criança que cresce ouvindo palavrão como se fosse normal, internaliza isso como padrão. E mais cedo ou mais tarde, vai reproduzir o mesmo comportamento. A gente acha engraçadinho quando uma criança solta um palavrão, mas o que está acontecendo de fato é a plantação de uma semente que depois cresce como erva daninha. Você está ensinando que a linguagem serve para ferir, não para construir. E aí entra a parte mais pesada. O inconsciente, segundo Jung, não entende brincadeira. Ele grava tudo. Então, mesmo que você diga, é só um jeito de falar, sua psique não registra como piada. Cada vez que você xinga alguém, seu inconsciente reforça um padrão de agressividade. E depois, você mesmo sofre com isso, porque essa violência simbólica começa a se voltar contra você. Quantas vezes você já se pegou xingando a si mesmo por dentro, chamando-se de burro, de inútil, de fracassado? É a mesma energia que você lançou para fora, voltando para dentro. O palavrão, portanto, é traiçoeiro. Parece libertador, mas é prisão. Parece força, mas é fraqueza. Parece coragem, mas é fuga. E Jung sabia, aquilo que você não domina na linguagem, domina você. O verdadeiro perigo não é só ofender os outros,
É programar a si mesmo para viver num estado constante de hostilidade e autossabotagem. O detalhe mais perigoso dos palavrões é que eles parecem inofensivos. Porque, convenhamos, falar um palavrão é rápido, é simples, dá uma sensação de catarse imediata. Você solta um "vai se ferrar" e pronto, parece que o peso sai do peito, mas é uma armadilha psicológica. O que você está fazendo não é resolver o problema, é anestesiar a mente. Jung dizia que todo vício funciona assim. Oferece alívio momentâneo, mas cobra caro depois. E o palavrão, por mais bobo que pareça, é um vício disfarçado. Pensa, por que as pessoas soltam tantos palavrões quando estão com raiva? Porque é a forma mais rápida de liberar a energia acumulada. Só que, ao invés de elaborar a raiva, você só despeja ela no ambiente. É como cuspir gasolina no fogo. Resolveu a tensão? Não. Só espalhou mais chamas. É como se a psique dissesse: ok, não vou lidar com essa emoção. Vou só jogar no colo de alguém. E isso cria ciclos de violência verbal que, no fundo, não curam nada. E olha como isso é traiçoeiro. Quando o palavrão vira rotina, você começa a achar que é só o seu jeito de ser. Ah, eu falo assim mesmo, todo mundo já sabe. E pronto. Você se esconde atrás de uma persona agressiva, acreditando que é autêntico, quando na verdade está só preso num padrão repetitivo. Jung chamaria isso de identificação com a sombra. Em vez de integrar a agressividade de forma consciente, você se deixa dominar por ela. E quando a sombra domina, ela rouba a cena da sua vida. E sabe o que é pior? O palavrão não afeta só quem ouve, afeta quem fala. Porque cada palavra repetida vira uma programação. Quando você diz 1000 vezes que é um merda, é um lixo, é um fracassado, mesmo que seja em tom de brincadeira, o inconsciente vai gravando como verdade. E mais cedo ou mais tarde, essa voz vira parte de você. É por isso que tanta gente vive num estado de autossabotagem silenciosa, porque transformou a boca em um inimigo da própria mente. Agora, imagina o impacto social disso. Uma sociedade que normaliza palavrões é uma sociedade que normaliza agressividade. E sem perceber, você cria um ambiente em que todo mundo está sempre na defensiva, pronto para atacar. O resultado? Relações frágeis, conversas superficiais e uma incapacidade coletiva de dialogar sem violência. Jung dizia que quando a sombra coletiva toma conta, nasce o caos. E você pode ver isso hoje. Basta abrir as redes sociais. Cada comentário, um palavrão. Cada discussão, um festival de xingamentos. Isso não é liberdade de expressão. Isso é prisão emocional coletiva. Quer ver um efeito prático? Testa passar uma semana sem falar palavrão. Você vai perceber duas coisas. Primeiro, como é difícil se controlar. O hábito é tão automático que a boca dispara antes da mente pensar. Isso mostra o quanto você já perdeu o domínio sobre a sua própria linguagem. Segundo, você vai perceber que precisa buscar palavras mais inteligentes, mais conscientes, mais criativas. E aí começa a magia. Quando você nomeia melhor seus sentimentos, você entende melhor a si mesmo. E quando entende melhor, resolve com mais profundidade. É o oposto do atalho do palavrão. É a estrada longa do autoconhecimento. E Jung acreditava justamente nisso. A palavra é ferramenta de transformação. Uma palavra pode curar, pode iluminar, pode resgatar alguém da escuridão, mas também pode ferir, aprisionar, envenenar. Cada vez que você escolhe usar um palavrão, você está escolhendo jogar do lado da destruição, ainda que disfarçada de expressão livre. No fundo, o palavrão é sempre uma escolha de preguiça. Porque exige menos esforço soltar um xingamento do que construir um pensamento. Agora não me entenda errado. Não estou dizendo que você precisa virar um monge do silêncio sem nunca erguer a voz ou usar termos pesados. Até Jung sabia que a agressividade faz parte da vida e às vezes precisa ser expressa. Mas a diferença é, você controla a palavra ou a palavra te controla? Quando você decide conscientemente usar a linguagem para marcar um ponto, isso é poder. Mas quando a palavra sai sozinha, sem filtro, isso é escravidão.
E aqui vem a última reflexão. Se você quer medir o nível de consciência de alguém, não olha só para o que ela pensa, mas para o que ela fala. Porque a boca revela o inconsciente de formas que a mente racional não consegue esconder. Quem só fala palavrão mostra que ainda não aprendeu a dialogar com a própria sombra. Mostra que ainda vive num estado bruto, primitivo, infantil. E se você quer crescer, evoluir, se libertar, precisa começar por dominar aquilo que sai da sua boca. No fim das contas, o perigo dos palavrões não é moralismo. É psicologia pura. Cada palavrão repetido é um tijolo a mais na muralha entre você e a sua própria consciência. E se Jung tivesse aqui hoje, provavelmente diria: cuidado, porque o que você fala se torna o que você pensa, e o que você pensa se torna o que você é.